Nós somos a TVS, canal 11, Rio de Janeiro, CYV 512, uma das 44 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. Quarta, 22 de abril de 1987. Fala com o papai, fala com a mamãe, compra meu disquinho, tá na loja, tá na loja. Para sua alegria, Sérgio Malandro, ULP SBT 3M. TV Ponta Negra, Canal 13, Natal, Rio Grande do Norte. Uma emissora do Sistema Brasileiro de Televisão, via satélite para todo o Brasil. Jornal 24 Horas. Oferecimento Caixa Econômica Federal, o Banco Social do Povo Brasileiro. ...21 de abril, 2 anos sem Tancredo Neves. Escândalo dos Marajás da Polícia Militar provoca repercussão em São Paulo. Tragédia no Sri Lanka. Atentado à bomba mata mais de 100 pessoas. Na África do Sul, bomba explode num quartel e deixa mais de 70 feridos. Em Minas Gerais, os governadores reafirmam. Querem reforma ministerial já. Está no ar via satélite o 24 Horas. Boa noite. As comemorações do 21 de abril, uma data com marcas da história. Esta terça-feira foi dia de muitas solenidades no Distrito Federal. Até a Assembleia Nacional Constituinte realizou sessão especial para homenagear a memória do presidente Tancredo Neves. As solenidades começaram hoje cedo com 140 personalidades sendo condecoradas pelo governador José Aparecido com a Ordem do Mérito de Brasília. Como convidados especiais do governador, cerca de 40 índios de 6 tribos do Alto Xingu participaram das festividades. À tarde, aqui no Congresso Nacional, com um plenário que poucas vezes esteve tão lotado, a Assembleia Nacional Constituinte realizou uma sessão solene em homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves. Presidida pelo presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, a sessão contou com a presença de ministros do Estado e representantes do corpo diplomático. À primeira fila, 2 mulheres sentadas lado a lado se solidarizavam no significado que tem para cada uma o 21 de abril. Oradores de todos os partidos relembraram a tragédia que abalou o Brasil e destacaram a importância de Tancredo Neves na condução do processo de democratização do país. A história não é feita apenas por alguns homens, mas é um fazer social permanente. E há alguns homens que têm esse entendimento da história. Tancredo Neves teve esse entendimento. Daí a sua grandeza. Talvez as homenagens mais emocionantes para Tancredo tenham sido as de São João del Rei, com Dona Risoleta Neves à frente. O governador de Minas não foi, mas o da Bahia estava presente. A cerimônia de homenagem aos 195 anos da morte de Tiradentes e de 2 anos da morte de Tancredo Neves na cidade de São João del Rei aconteceu nos monumentos aos 2 filhos da cidade. Na cerimônia foi pequeno número de parentes dos Neves. Segundo o cerimonial da Prefeitura de São João del Rei, o governador de Minas, Newton Cardoso, não compareceu, não mandou representante e nem um comunicado à família de Tancredo. Cabe a nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele mais de perto, ou que acreditamos mais na sua atuação, nas suas convicções, lutar para que não caia tão rapidamente assim no esquecimento. Após a cerimônia de colocação de coroas de flores nos monumentos a Tancredo Neves e a Tiradentes, foi celebrada uma missa solene aqui na matriz de São Francisco de Assis. O deputado federal e neto de Tancredo Neves, Aécio Neves, chegou à cerimônia com o governador da Bahia, Valdir Pires. Junto a eles estava o representante do presidente Sarney, Everardo Maciel, secretário-geral do Gabinete Civil da Presidência da República. Logo após a celebração da missa, Dona Risoleta Neves e amigos vieram até o túmulo de Tancredo Neves depositar várias coroas de flores. Em frente ao túmulo, que fica nos fundos na matriz de São Francisco de Assis,
Dona Risoleta, o governador Valdir Pires e familiares de Tancredo fizeram uma breve reflexão. Com essa demonstração tão profunda de amor que os brasileiros dão permanentemente ao Tancredo, só isso me leva a ter força para continuar lutando como ele. Em São Paulo foi celebrada a missa no Instituto do Coração, onde Tancredo Neves viveu em agonia os seus últimos 27 dias. A missa foi celebrada pelo padre Léo Pettini, capelão do INCOR, que acompanhou de perto o sofrimento do ex-presidente e estava ao seu lado quando expirou. Dentre as pessoas presentes estava Antônio Augusto de Almeida Neves, irmão de Tancredo, que também esteve com ele naqueles momentos dramáticos no Instituto do Coração. Augusto Neves disse que o Brasil de hoje não é aquele desejado por Tancredo, fato que todos os brasileiros, segundo ele, reconhecem. O irmão de Tancredo foi a única personalidade na missa do INCOR. Nas homenagens que lembram o 2º aniversário da morte de Tancredo Neves, está também o lançamento de um disco com os mais importantes pronunciamentos do ex-presidente. Não é um disco comercial, como relata de Belo Horizonte o repórter André Marques. 21 de abril de 1985. Morre Tancredo Neves. A pátria preparada para o carnaval cívico da vitória vê-se perplexa e chora. A frustração nacional é comovente. E sobre as cinzas da tristeza, o país vive a dor, o sofrimento e a morte. O disco A Palavra de Tancredo faz parte das homenagens ao presidente eleito que não foi empossado no 2º aniversário de sua morte. A ideia de produzir o disco surgiu diante da necessidade de preservar a memória de Tancredo Neves, como também dos fatos políticos de nossa história. O disco tem 10 faixas, todas discursos do ex-governador de Minas e presidente do Brasil. Ele é dedicado a Dona Risoleta Neves e será distribuído à classe política e aos meios de comunicação de massa. Na parte interna da capa, há um painel fotográfico que registra importantes momentos do político. A campanha pelas diretas já e para o colégio eleitoral. E a foto que manifestava a certeza que Tancredo estaria na presidência da República. Um dos momentos mais emocionantes do disco é quando Tancredo agradece o apoio que lhe deu a vitória no colégio eleitoral. A gente, durante mais de 30 quilômetros, o povo de um lado e do outro, aclamando-me e me aplaudindo, só não me arrebentaram o coração. Também em Porto Alegre foi muito lembrada a figura de Tancredo, a campanha pelas diretas e a nova república. Tancredo Neves prometeu constituinte e democracia. Diz que iria congelar os preços e pregava eleições diretas para depois do seu mandato. Era um sonhador de pulso firme. Estava com o nome de todos os ministros, com seu time completo. Morreu sem ter assumido de fato. E hoje fazem 2 anos. E você, já pensou em que pé estaria o Brasil com Tancredo Neves na presidência da República? A situação seria muito diferente da que estamos enfrentando agora? Seria mais ou menos a mesma coisa, mas pior não poderia ser. Eu tenho a impressão que seria melhor porque o homem tinha um programa de trabalho estipulado que esses aqui estão copiando, mas estão deturpando o trabalho dele. Não mudaria. O Tancredo teve 70 anos ele praticou política durante 40 anos e nunca fez nada. Mudou de partido uma meia dúzia de vezes. Seria bem melhor do que nós estamos hoje. Dívida externa. Hoje o presidente Sarney recebeu no Palácio do Planalto a comissão especial do Senado que vai tratar da dívida externa brasileira. No encontro, o presidente foi informado sobre o papel da comissão, o que ela vai fazer e como vai ajudar o governo. No final da audiência, o presidente Sarney ressaltou a importância da participação do Legislativo na questão da dívida. O presidente da comissão, o senador Carlos Chiarelli, falou que o presidente Sarney deu apoio completo à comissão e frisou a importância da participação do Legislativo na negociação da dívida externa. Vamos, através do trabalho do nosso estimado relator-geral, senador Fernando Henrique Cardoso, com a participação de todos os companheiros, fazer o trabalho em 3 dimensões. Primeiro, a avaliação, a investigação para assegurar a própria transparência que partidos de oposição e partidos de governo querem ter na origem e na constituição da dívida, e que inclusive é uma das metas do próprio presidente Sarney. Vamos saber onde, como, quem, quando, que resultados tivemos e, afinal das contas, para que se destinou a dívida
e as vantagens daí decorrentes e as consequências disso. Em segundo lugar, vamos dar o acompanhamento à negociação, fiscalizando a ação de governo, no limite da nossa possibilidade como poder autônomo, e, ao mesmo tempo, assessorando naquilo que formos chamados. E, em terceiro lugar, vamos buscar, inclusive usando um projeto do senador Fernando Henrique, a realização de um seminário internacional, trazendo lideranças políticas, grandes figuras da economia, grandes figuras da diplomacia internacional, mas, sobretudo, grandes expressões dos parlamentos dos países credores, para com eles discutir as relações entre países credores e devedores, entre o mundo rico e o mundo em desenvolvimento, para ver se nós ajudamos na politização da negociação e na constituição de uma nova ordem econômica. Governadores de 7 estados reuniram-se hoje no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, reafirmando que querem já a reforma ministerial e uma nova política econômica. Depois do encontro, os governadores deram uma coletiva. Estavam presentes o governador de São Paulo, Orestes Quércia, de Alagoas, Fernando Collor, de Minas, Milton Cardoso, do Rio, Moreira Franco, o governador Marcelo Miranda, do Mato Grosso do Sul, Amazonino Mendes, do Amazonas e Alberto Silva, do Piauí. O governador do Pará chegou no meio da coletiva. O governador Moreira Franco falou em nome do grupo, só que apenas por 10 minutos. Ele disse que os governadores continuam reivindicando a mudança ministerial e o estabelecimento de uma política econômica séria. Só que o tom da conversa mudou. Estão mais cautelosos do que no encontro de São Paulo. Ninguém precisa pedir cabeça, nós não estamos aqui querendo assumir atribuições que não são nossas. A escolha de ministro, a demissão, é uma atribuição específica do presidente da República. O que nós colocamos sempre é a necessidade de uma política econômica. Em segundo lugar, a necessidade de uma reforma ministerial que crie um ambiente político novo, compromissado com essa política econômica, que não significa um loteamento do governo federal, mas sim um caminho para a mudança, para a transformação e para o avanço. E que o presidente da República tenha toda a liberdade, apoiada politicamente, para que ele possa fazer a escolha dos seus ministros na área econômica, com unidade da equipe econômica, e que as forças políticas participem intensamente no esforço de dar, através da representação, da influência, o apoio ao novo ministério. Reforma ministerial. É muito grande a expectativa sobre as alterações que o presidente Sarney irá fazer nos ministérios. O ministro-chefe da Casa Civil, Marco Maciel, pode ser o primeiro a deixar o cargo. Eu espero que muito breve um despacho com o presidente da República para conversar com o presidente sobre esse assunto. Eu não posso fazer nenhuma manifestação antes de conversar com o presidente sobre esse assunto. Eu tenho recebido alguns apelos para que retorne ao partido e, de modo especial, retorne ao Congresso, mas não desejo fazer qualquer manifestação antes de conversar sobre esse assunto com o presidente da República. Mas pelo menos uma tendência nesse sentido, ministro? Sua? Um desejo? Eu gostaria de evitar qualquer manifestação antes de conversar com o presidente sobre esse assunto. Acho que não seria nem ético, nem correto de minha parte discutir essa questão publicamente antes de falar com o presidente da República. E espero fazê-lo muito breve, quem sabe amanhã. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, disse hoje em Ouro Preto que é contra o sistema parlamentarista, principalmente porque o Brasil não dispõe das condições necessárias para adotá-lo. A Secretaria da Receita Federal anunciou que está suspensa a multa de 1% para quem entregar atrasado a declaração do imposto de renda a pagar. Estarão isentos da multa os contribuintes que entregarem suas declarações até o próximo dia 30 de abril. Invasão de terrenos provoca tensão em São Paulo. Polícia cerca sem terras em Osasco. Em São Paulo, está provocando repercussão a denúncia da existência de marajás na Polícia Militar do Estado. Hoje, o deputado Valdir Trigo, do PMDB, confirmou as acusações na tribuna da Assembleia. A denúncia foi feita na semana passada pelo deputado Valdir Trigo, vice-líder do PMDB. Ele recebeu uma carta anônima com uma extensa lista de nomes de policiais militares que estariam recebendo salários de até 416 mil cruzados.
Na lista constam 20 nomes de coronéis e majores que recebem salários que variam de 65 a 416 mil cruzados. O deputado estadual do PMDB, Valdir Trigo, descobriu que na Polícia Militar também tem marajás aqui em São Paulo. É isso mesmo, deputado? A denúncia que veio através de uma pessoa da Polícia Militar na quarta-feira passada mostra realmente uma lista de 20 oficiais que realmente apresentam salários muito altos. Se você for tomar como parâmetro o salário de um PM, que é 5 mil cruzados, você encontra oficiais ganhando 400 mil cruzados. Hoje, o caso foi discutido no plenário da Assembleia Legislativa e a figura principal foi este homem, deputado Edson Ferranini. O nome dele está na lista ao lado de um salário de 157 mil cruzados por mês. No meu caso, eu ganhei algumas leis, tais como o RETP, o nível universitário e algumas outras leis, todas elas após 10 anos de uma pendência judicial, no Supremo Tribunal Federal foram ganhas todas essas leis. Então estão absolutamente previstas dentro das leis do país. As invasões de terras em São Paulo. O clima é de tensão em Osasco, na zona oeste da capital, onde a polícia cerca os terrenos invadidos e pode iniciar a desocupação das áreas. Diante da ameaça de uma ação policial, as 300 famílias, cerca de 1000 pessoas, se agruparam num cordão de isolamento para evitar problemas maiores. Se a polícia chegar, nós temos que batalhar pela nossa posse de terra, que nós somos coitados que não tem onde morar. Estamos aqui porque não tem um local para morar. Não vão sair daqui? Não vamos sair daqui, não. Estamos todo mundo firme, com crianças, mulheres, que nem todos mundo estamos vendo aí, as crianças, e vamos ter que ficar, de qualquer maneira, enfrentar o que vier pela frente. Secretário, diante desse quadro, qual é a solução? Nós vamos nos informar em relação ao cadastramento dessas pessoas. Nós vamos levantar cada caso. Mas aqui não dá para eles ficarem? Ah, com certeza. Um levantamento feito em São Paulo revela que 50% das pessoas internadas em unidades de terapia intensiva de hospitais são vítimas de acidentes com motos. E a tendência é de aumentar cada vez mais, como informa o repórter José Roberto Rocha. O estado de São Paulo é o campeão brasileiro de acidentes automobilísticos. Somente no ano passado, cerca de 50 mil ocorrências foram registradas e, deste número, mais de 10 mil acidentes aconteceram com motocicletas. O problema fica mais grave ainda quando se constata que a maioria dos acidentes com motos geralmente termina em mortes. A unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas é o principal indicador da gravidade deste problema. Por aqui, anualmente, passam mais de 600 pessoas que sofreram acidentes graves. Mais da metade desse número diz respeito a jovens que se acidentaram com motocicletas. Os acidentes mais graves são aqueles que causam traumatismo de crânio. Isso são os casos que levam muito mais tempo para se recuperarem. Então é uma pessoa que teve um acidente hoje e fica a vida toda comprometida por causa disso. Segundo as autoridades, existe muita falta de cuidados por parte dos motoqueiros, como a falta de respeito às leis e o não uso do capacete. Mas para o presidente da Federação de Motociclismo, Mário de Lima Melo Neto, os acidentes ocorrem porque no trânsito o motoqueiro é praticamente invisível. Por que você acha que andar de moto é tão perigoso? Por que os motoqueiros sofrem tantos acidentes? Porque é duas rodas, o equilíbrio, entendeu? É fatal, qualquer coisinha é um tombo. E agora os negócios. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta. O índice Bovespa subiu 6,6%. As ações que mais subiram foram Granóleo PP, Engesa PPA e Ceval PN. No Rio, a Bolsa também fechou em alta, 6,2%. As ações que mais subiram foram Vale do Rio Doce PP, Vale do Rio Doce OP e Ferbasa PP. Na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a cotação do ouro subiu. Hoje foi de 460 cruzados nos contratos para entrega efetiva. Dólar. A cotação do dólar no mercado paralelo hoje foi de 31 cruzados e 50 centavos para a compra e 33 cruzados para a venda. Seu olhar é de um homem apaixonado. Seus cabelos brancos têm a luz da música brasileira. Seus 80 anos guardam algumas das mais lindas canções populares do Brasil. Ele é baixinho e confirma o ditado: nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Só que neste caso o aroma é a sua poesia. Estamos falando de Braguinha, que volta a se apresentar ao público paulista. No último dia 29 de março, João de Barro, Braguinha, completou 80 anos de idade, dos quais 63 dedicados à música. Até agora, ele já gravou 428 composições, entre elas inúmeros sucessos,
como Carinhoso, Touradas de Madrid ou Pastorinhas. Um dos raros remanescentes da chamada geração de ouro dos anos 30, suas canções influenciaram várias gerações. Para homenagear o compositor, foi criado o projeto Yes, Nós Temos Braguinha. Como você está recebendo essa tríplice homenagem com o lançamento de um livro, um disco e um show? Naturalmente, com muita alegria, alegria demais, até vaidoso. Uma musiquinha que você estava cantando agora há pouco, muito interessante, que é Rock Rato. Como é que ela é? Dá para cantar um pouquinho? Rock, rock, rato, garotada faz um breque e sapeca um samba gato. Rock, 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 se ninguém pedir socorro, a cultura brasileira tá no mato sem cachorro. Ela chegou, talvez seguindo as andorinhas, trazendo verdes de esperança e primavera, trazendo frutos e uma rosa nos cabelos, trazendo... 53 apostadores fizeram os 13 pontos no teste 853 da Loteria Esportiva. Cada um vai receber 174 mil cruzados. Ivo Morgante, do que é que você vai falar para a gente hoje? Bom, hoje, Tony, eu quero colocar para você, telespectador, um detalhe que já vem chamando a atenção de todo mundo, mas que voltou a despertar um medo terrível no torcedor no último jogo da seleção brasileira no pré-olímpico: o pênalti. Nós estamos vivendo a síndrome do pênalti. Perder um pênalti não é privilégio dos jogadores da atualidade, nem dos jogadores brasileiros. Mas nós estamos perdendo o pênalti antes mesmo de cobrá-los. O nego apitou o pênalti, nós já estamos perdendo. Existem no futebol as velhas frases sempre utilizadas e que fazem parte até do folclore. Tais como: pênalti é tão importante que o presidente do clube deveria bater. Ou então essa aqui: no pênalti, o grande problema para quem vai cobrar é que o gol fica desse tamanhozinho e o goleiro fica desse tamanhão. Ou ainda aquela bem machista: pênalti é que nem mulher, só dá certo na porrada. O certo é que pinta um pênalti pro Brasil, a moçada já começa a se mexer na poltrona, as unhas vão rapidinho, as preces são as mais variadas, os santos todos pedem o sossego para ficar de plantão, isso sem contar as velas, toneladas delas que o pobre torcedor acende para iluminar o herói. Herói, aliás, que passa imediatamente após a cobrança da penalidade a ser o maior dos vilões. A mamãe do nosso herói, coitada, a orelha toda vermelhinha, e a gente dança de novo. Os mais otimistas dizem rapidamente: não, peraí, mas o Maradona, o Platini e tantos outros craques do mundo também perdem pênalti. Peraí, digo eu, eles perdem sim, mas todos? Pelo amor de Deus, né? Dizem até que o Pelé, ainda juvenil, perdeu um pênalti que daria o título da categoria para o Santos. Com isso teve diretor que, na época, queria até mandá-lo embora do clube. Ainda bem que ninguém ouviu esse infeliz. O certo é que a tranquilidade do jogador brasileiro, aquela malícia que tanto nos ajudou nas conquistas das Copas do Mundo, hoje já não existe mais. Tenha certeza de uma coisa: se tivesse um jeito de medir a tremedeira do jogador brasileiro na hora de cobrar um pênalti, ia estourar qualquer aparelhinho de medição. No jogo contra a Colômbia, o Bebeto matou o nosso time. Perder aquele pênalti no comecinho do jogo foi fatal. Eu fico até imaginando que o desastre do México passava na cabeça dos jogadores durante a partida. E passava em câmera lenta, saca? Slow motion, aquele negócio. Em toda a história do futebol já se perdeu muitos pênaltis. Mas agora o negócio está mesmo bravo. Por tudo isso, se a velha frase diz que o presidente do clube deveria bater o pênalti, deixa o Cartola bater. Quem sabe pelo menos isso ele sabe fazer bem. É isso aí, Tony. Depois dos comerciais, mais de 100 mortos num atentado à bomba na capital do Sri Lanka. Informática e tecnologia militar. O Brasil vai à luta. A revista Info de abril traz um panorama completo das conquistas da indústria bélica brasileira. Info traz também uma avaliação do Z, o software para ligar PCs com velocidade imbatível. Mais um artigo sobre redes locais nas páginas do PC Magazine. O mundo da informática está em Info, já nas bancas. Atenção, garotada! Vamos fazer uma vaquinha contra o câncer? Vambora! Como, pai? É o seguinte:
Todo mundo entra na vaquinha contra o câncer, principalmente o câncer em crianças. Ô pai, a vaquinha vai no bezerro, ué? O Hospital Mário Kroff está precisando de sua ajuda para ajudar centenas de pessoas que sofrem de câncer. Entre nessa vaquinha. Sua parte, 14 cruzados. Nesse domingo, na semana 4. O fanatismo religioso capaz de levar seus seguidores para um caminho sem volta. Desespero de um pai para salvar seu filho de uma seita maldita. Bem, atenção, quero que traga já meu filho aqui. Traga-o nesse instante, entendeu? Ele pertence a mim. Não é mais propriedade dele. Vida Honda, vive o Reverendo Neil na seita de fanáticos. Mais um super filme encerrando a semana 4. Domingo, logo após o programa Silvio Santos. Quem procura grandes atrações, acha aqui na semana 4. E agora os destaques internacionais. O presidente Raul Alfonsin desmentiu hoje de modo categórico que tenha feito qualquer concessão ao coronel Aldo Rico e aos seus oficiais rebeldes para se renderem no último domingo no Campo de Maio. Foi confirmada a nomeação do general José Caribe como novo chefe do Estado-Maior do Exército Argentino em substituição ao general Héctor Erenu, que tinha sido vetado pelos rebeldes. A situação militar ainda é tensa na Argentina. Não se confirmaram notícias de novas levantes em quartéis de Salta e Tucumã. Um violento atentado à bomba ocorreu hoje em Colombo, capital do Sri Lanka, que é o antigo Ceilão, país asiático. 100 pessoas morreram. Foi o pior atentado já feito na capital singalesa. A bomba de alto poder destrutivo foi detonada diante da estação rodoviária de Colombo, que estava repleta de pessoas. Cerca de 100 pessoas morreram na hora e outras 200 ficaram feridas. Nenhum grupo rebelde reivindicou o atentado, mas a polícia acredita que tenha sido feito pelos separatistas da seita Tamil. A rodoviária fica no centro comercial de Petah, o mais importante da cidade. A explosão foi ouvida a 15 quilômetros, danificando carros e edifícios próximos. No último sábado, os tamis chacinaram 126 pessoas que viajavam de ônibus no interior do país. Na África do Sul, uma poderosa bomba foi atirada de manhã num campo onde a polícia fazia treinamento na comunidade negra de Soweto, perto de Joanesburgo. O atentado foi sangrento. 2 policiais morreram na hora e cerca de 70 pessoas ficaram feridas. A bomba foi jogada de um caminhão em movimento. A Polícia Municipal do Soweto é vista como um braço armado do governo racista de minoria branca, chefiado por Pieter Botha. Momentos após o atentado no Soweto, outra bomba explodiu no bairro branco de Mayfair, em Joanesburgo. Neste atentado não houve vítimas. Os Estados Unidos extraditaram para a União Soviética o carrasco nazista da Segunda Guerra Mundial, Karl Linas. O velho Linas, de barbas brancas e compridas, foi o comandante do campo de concentração nazista na cidade de Tartu, na Estônia, hoje República Soviética, onde cometeu inúmeros crimes de guerra. Em 1951, ele conseguiu entrar nos Estados Unidos, onde viveu até agora. Mas em 62, ele foi condenado à morte e à revelia num tribunal da cidade soviética de Tallinn. Karl Linas vivia bem nos Estados Unidos, onde até se fantasiava de Papai Noel. Por saber que a morte o espera na Rússia, ele lutou desesperado para não entrar no avião em Washington. Ele já está em Moscou. Um dos chefes da delegação soviética que negocia a paz em Genebra disse hoje que o seu país apresentará nesta semana um esboço de tratado que permitirá eliminar todos os mísseis nucleares de alcance médio instalados na Europa. Alexei Obukov, subchefe da delegação russa, chegou hoje a Genebra e disse que o acordo dos mísseis será apresentado à delegação norte-americana depois de amanhã, na reabertura das negociações. Este poderá ser o principal acordo nuclear da década. Contudo, ainda há muitas resistências, sobretudo dos países da OTAN, que não querem ficar sem os mísseis Yankees. O presidente da Polônia, general Wojciech Jaruzelski, desembarcou hoje em Moscou para uma rápida visita à União Soviética. Jaruzelski foi recebido no aeroporto moscovita pelo membro do Politurbo, Yegor Ligashov, e o secretário do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, Vadim Medvedev. O líder polonês, apesar de ser considerado um duro, foi o primeiro dirigente da Europa Oriental a aderir às reformas de Mikhail Gorbachev, que no mês passado foi a Varsóvia. Agora, os dois continuarão discutindo no Kremlin o processo de abertura no leste.
O presidente Ronald Reagan reuniu-se hoje em Washington com líderes republicanos para informá-los das negociações sobre os euromísseis. Reagan mostrava-se otimista e falou não só do acordo que poderá sair logo retirando da Europa os mísseis de alcance médio, como também sobre a nova reunião de cúpula que pretende fazer com Mikhail Gorbachev. O senador Robert Dole, ao sair da Casa Branca, disse que a reunião foi boa, mas os senadores republicanos mostraram certa preocupação com o modo como Reagan está conduzindo as negociações com os russos. Eles acham que é preciso amarrar muito bem o acordo, pois, do contrário, a Europa poderá ficar sem o seu guarda-chuva de mísseis e ficará com o peito aberto para os russos. Para você, uma boa noite. Nós voltaremos amanhã. Tenham todos uma boa noite. TV SBT, nesta quarta, às 9h20 da noite, Paixão Destruidora, semana 4, emoção, quem procura acha, aqui. Jornal 24 Horas. Oferecimento Caixa Econômica Federal, o Banco Social do Povo Brasileiro. Neste momento, as 43 emissoras que integram o Sistema Brasileiro de Televisão encerram as suas transmissões. Boa noite.